Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai falar sobre um livro que tem 5 histórias, contos ou novelas interligados em que tudo começa quando um menininho conhece um senhor nada comum. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber notificações quando tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. E se você caiu de paraquedas e ainda não sabe, eu faço uma leitura em ordem cronológica dos livros do King. Então, todos os livros desse aqui para trás, em ordem cronológica, já tem resenha aqui no canal. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Corações em Atlântida, ou Corações de Atlântida, eu não sei exatamente como foi traduzido, que foi lançado originalmente em 1999 com o título original de Hearts in Atlantis. Esse livro então vai trazer aí 5 contos, na verdade eu não sei exatamente se denominam contos ou até novela, porque o primeiro conto / novela do livro tem basicamente metade do livro, né? Pensando num livro que em inglês tem aí umas 600, 700 páginas, então eu não sei exatamente quais são as denominações, mas a gente vai ter então contos de tamanhos diferentes que no final eles vão acabar se interligando essa história de uma forma não exatamente tão direta, mas a gente vai ver personagens aparecendo em em outros. Como eu fico um pouco mais difícil falar assim, digamos, de um apanhado geral sem entrar tanto em detalhes, e como de um conto para outro muda um pouco a temática, eu vou falar então basicamente conto a conto, me parando um pouco mais nos que são um pouco mais longos. Então, vamos lá. E o primeiro conto se chama Homens Pequenos em Casacos Amarelos, e a gente vai acompanhar então o menino Bob, que tem ele 11 anos, e ele mora só com a sua mãe. O seu pai já faleceu quando ele era muito pequeno, então ele vive aquela vida ali um pouco mais restrita com a mãe, restrita no sentido bem financeiro mesmo. Eles são bastante parceiros até, de certa forma, ele e a mãe, mas a mãe ela tem alguns problemas ali não resolvidos e que ela desconta bastante no Bob, então toda essa frustração com a vida que ela acaba tendo, muitas vezes ela passa pro menino, apesar de ela ser uma mãe super, bastante protetora, não super protetora, mas bastante protetora, ela ainda tem aqueles problemas, assim, digamos, em que ela desconta muito da vida no coitadinho do Bob. E tudo vai mudar ali na rotina deles quando um senhor se muda, então eles moram se eu não me engano, em apartamentos de 3 andares, como se fossem assim, e eles moram no primeiro e vai se mudar um senhor para o terceiro andar e que vai acabar fazendo amizade com o Bob. E ele vai, ao longo do conto, ele vai pedir uma coisa muito inusitada pro Bob fazer, em troca ali de um dinheiro meio simbólico, que ele vigie se os caras de casacos amarelos estão chegando perto desse senhor. Logo de cara, o que eu mais gostei desse conto em específico foi a ambientação. Tem muito essa pegada meio que me lembra It, sabe? No sentido do Bob e os seus amigos. A história se passa também durante a década de 60, então tem muito dessa aura meio nostálgica eu digo de nostálgica de coisas que a gente não viveu, que é essa ideia de ter amigos e brincar na rua e fazer coisas em cidade pequena, uma época sem televisão, ou pelo menos não é muita televisão, uma coisa mais livros e brincadeiras ao ar livre, que é muito legal, e acho que de longe a relação do Bob e dos amigos dele acabam sendo a coisa mais bonitinha desse livro e já me pegou logo no começo. Outra coisa muito legal do Bob, que a gente logo se afeiçoa com ele, é que ele tem essa paixão pelos livros, então ele ganha ali de presente logo no começo do livro de aniversário da mãe dele um cartão de biblioteca em que ele pode pegar livros adultos, assim, né, adultos no sentido para maiores da idade dele, né? Então ele fica super extasiado que ele vai poder ler umas ficção científica, umas distopia, umas coisas um pouco mais diferentes. Então era o tipo de presente muito legal pra época. E ele também tá ali juntando dinheiro porque ele quer comprar uma bicicleta nova. Então tem toda essa vibe, assim, começo de vida e ainda criança, mas indo pra adolescência. E eu acho muito legal porque a gente se afeiçoa muito nele, porque ele é apaixonado por livros. Inclusive tem ao longo do livro, ele lê alguns livros ali, tanto por vontade própria e depois por indicação, né, do senhorzinho, e que ele acaba gostando, e alguns deles ali que ele citou eu acabei lendo e é muito bonitinho. Essa parte da relação do Bob com a mãe dele também é uma parte muito importante pro conto, principalmente para criar essa conexão da gente com o personagem do Bob. Como eu falei, ela tem diversas frustrações, então ali ela desconta nele, ela acaba desconfiando de uma certa forma, digamos, correta, né, do senhorzinho que mora ali, se ele não tem algum interesse estranho no Bob. Mas ao mesmo tempo eles têm essa relação muito distante, ela é muito pouco carinhosa com o Bob, ele é um menino todo meigo, todo bonitinho, e ela acaba
tendo essa distância, então a gente começa a sentir assim, nossa, mulher, o que você tá fazendo, né? Olha essa criança maravilhosa que você tem em casa e você não dá o devido cuidado. Mas claro, a gente tem que entender que é uma mãe solteira, né? Tendo que trabalhar muito para conseguir sustentar a casa, enfim, como eu falei, lidando com diversas frustrações da vida, que é normal. O clima do começo do livro me lembrou bastante o clima, assim, de insônia barra os estranhos, então eu comecei a levantar diversas teorias do o que estava acontecendo, tipo, quem era aquele personagem, quem era aquele senhor, o que ele tá fazendo ali, por que o Bob tá procurando esses caras dos casacos amarelos e como tudo isso vai se interligar e vai, a gente sabe, chegar em algum momento do sobrenatural do King. Então, eu acho muito legal essa parte dos livros do King em que você tá gostando muito do personagem, você tá se importando, ou dos personagens, e você tá se importando muito com o que tá acontecendo com ele, mas você não entende ainda pra que lado, pra que temática que a história vai. E isso é muito legal, porque geralmente pra mim, né, independente do que for vir, se você tá gostando do personagem, basicamente vai funcionar de uma certa forma ou até um certo limite. Então, foi muito legal, a construção do Bob é muito interessante e quando as coisas começaram a realmente se revelar, eu também já estava gostando. Essa pegada que a gente não sabe exatamente o que esse cara consegue ver, o que ele não vê, o que tem a ver, o que tem a ver os caras de coisa amarela. Me lembrou um pouquinho Zona Morta, assim, também alguns detalhes. É legal que depois de ler vários livros do King, você consegue ver algumas semelhanças. E não só isso, porque os sinais acabam sendo relativamente parecidos, mas cada um vai para uma direção diferente. E esse aqui também não poderia deixar de ser uma coisa que vai para um lugar completamente diferente. E uma coisa que eu gostei muito também foi trazer esse personagem da criança como protagonista, mas esse senhor em contrapartida. Eu gosto muito dessas histórias que trazem personagens de idades diferentes, realidades diferentes, que no caso se chocam ali um pouco e que geralmente funcionam assim, traz essa magia. Claro que não é uma coisa tão comum, digamos assim, às vezes fica um pouco difícil de comprar, não nesse caso, mas em algumas histórias. Mas aqui eu acho que funcionou muito bem ter essa pegada da criança e do senhor mais velho, então, muito legal. Como eu falei, ele vai dando então essas dicas de como o sobrenatural vai se ligar e eu gostei muito da onde ele chegou. Aqui vai ter uma conexão um pouco mais com alguns outros livros do King, mas assim, indo mais em direção talvez à Torre Negra, digamos assim. Não precisa exatamente você ter lido para você gostar ou você já tá entrando nessa história. Acho que você aproveita do mesmo jeito, mas é muito legal para quem tá fazendo a leitura em ordem cronológica, você consegue ver então os pequenos hints da história que ele vai dando. A história foi me deixando bastante angustiada, principalmente da metade pro final, porque eu tava muito nervosa do que ia acontecer, os traumas que os personagens iam passar, principalmente o Bob, né, que ainda é uma criança, mas não só ele, né, o senhor, que eu me apeguei demais, assim, a relação dos dois e o quanto se algo acontecesse com o outro ia impactar nos outros personagens. Então, eu fiquei angustiada porque isso já estava sofrendo muito, porque eu já amava muito os personagens. O King vai trazer também elementos para essa história que é uma pegada terror vida real. Geralmente não, às vezes ele faz isso e eu acho que é muito legal. Então tem aquele perigo iminente que é o perigo fantástico, sobrenatural, que beleza, um pouco mais à parte, mas tem um pouco da vida real, abusos, agressões, perigos que a gente passa na vida como criança. A mãe do Bob também vai se envolver aqui num episódio muito pesado mesmo. Uma amiga do Bob também, então tem pontos, assim, que o King trata da vida real que é, assim, dá aquele choque de realidade em você. E é legal que ele faz essa contraposição, assim, entre o fantástico e entre o real. Então, os perigos da vida, eles existem. Aqui ele enfoca um pouco mais, claro, no fantástico, no inventado, mas não sem deixar passar essas partes. Então, eu acho muito legal, gosto bastante disso, apesar de ser um pouco difícil de ler, assim, e ser doloroso, mas eu acho que aqui em especial funciona muito bem. Eu não gostei exatamente, nossa, do final da história, nossa, do desfecho de tudo, foi maravilhoso, mas eu gostei tanto dos personagens, eu me peguei tanto os personagens que foi uma história que eu gostei muito de acompanhar e sofri passando com eles o que eles estavam passando. Então, pra mim, assim, olhando pra trás, foi uma boa experiência. Foi lançada uma adaptação desse conto em 2001, chamado Lembranças de um Verão, com o Anthony Hopkins como protagonista, né, do filme.
Lançado originalmente em inglês como Hearts in Atlantis, igual o título do livro mesmo. É um dos livros que eu estou bem ansiosa, um dos filmes que eu estou bem ansiosa aí pra assistir. Vamos ver, preciso dar uma corrida agora nas adaptações dos livros que já passou e eu ainda não assisti. Mas vou trazer pro canal uma resenha, né, ou uma reação do livro à parte. O segundo conto, então, se chama Corações em Atlântida, que realmente agora carrega o título do livro. E aqui a gente vai acompanhar, então, um grupo de amigos, especialmente um rapaz, que ele está na faculdade. Ele é bolsista na faculdade, então ele está ali, basicamente, né, tendo a oportunidade da vida, e tudo pode ser jogado para o alto quando ele e os amigos acabam se viciando em um jogo, o jogo de copas. A primeira impressão que eu tive dessa história foi que essa história, eu não sabia pra onde, por que ela começava ali, pra onde que ela ia e qual que era o objetivo. Parecia não ter conexão nenhuma com a história anterior e, de certa forma, não vai ter. Foi aí que eu acho que eu comecei a dar uma desanimada um pouco do livro e para onde ele ia, porque realmente eu não estava conseguindo ver a conexão entre a primeira história e a segunda. A leitura em si, ela é bem fluida e a história ela acaba se desenrolando e você acaba se apegando aos personagens, não necessariamente se apegando, mas você consegue ficar envolvido na história. Eu acho que não é um problema de narrativa em si, mas é bem porque a história acaba sendo sem sal. Parece que você tá acompanhando uma passagem do tempo e não necessariamente você tá ali se importando tanto. Pelo menos, assim, é abrupta a diferença entre o quanto você gosta dos personagens do primeiro conto e do segundo. Não acaba sendo uma coisa ruim, eu só senti, assim, muita desconexão. Mais uma parte legal da história é que vai trazer uma personagem que aparece no primeiro conto, então vai passar algum tempo, né, alguns anos, e essa personagem vai aparecer ali, de certa forma, de uma forma até bem importante no conto. Então traz aquela ideia de continuidade que talvez faz vender um pouco mais a ideia do livro. Eu, como uma pessoa que na minha época era denominada como CDF, assim, sempre estudei muito, não necessariamente, gostava de estudar, né? Mas enfim, eu tinha sempre eu era muito motivada realmente a ter uma vida melhor. E eu não esse encontro me deixou muito aflita, muito nervosa, porque os caras estão ali como bolsistas, dependendo daquele rolê para melhorar de vida, para ter uma oportunidade melhor na vida, e eles começam a jogar fora porque eles se viciam e passam muito tempo jogando cartas, né? No caso aqui é o jogo de copas, né? Mas, enfim, qualquer tipo de jogo, né? Acaba, obviamente, viciando e eles entram naquele loop infinito. Então, eu, Lilian, como eu estudei numa federal, então isso é muito particular da minha vida, né? Eu não teria tido condições de estudar numa escola particular, minha família não teria condições de pagar uma escola particular, a não ser, claro, por algum financiamento. Eu acabei indo estudar numa federal e mesmo assim, né, ainda é um pouco de privilégio no sentido de eu fazia uma faculdade integral, então eu não podia trabalhar boa parte dela, ou, né, tinha que limitar algum tipo de trabalho porque os horários não fechavam muito. Então eu tenho muito isso comigo e era muito difícil acompanhar essa história e ver as pessoas realmente, né, jogando fora a oportunidade da vida. Então eu passei muito nervoso, muito nervoso. Mas em contrapartida eu também entendo o rolê do vício do jogo, porque realmente, né, jogos, qualquer pessoa aí que gosta um pouco que seja de jogos, seja de celular, de computador, de videogame, às vezes você entra num loop, assim, buraco de minhoca que você começa a jogar e você não consegue. Isso falando de jogo sozinho, você e, né, um aparelho. Imagina com outras pessoas valendo dinheiro, toda a emoção e, enfim, amigos, né, o rolê social envolvido. Então, eu entendo, mas ainda assim era muito difícil. Essa pegada, então, faculdade ali, vida universitária, jogos de azar ali, ele é interessante e ele vai te prendendo, mas só até um certo ponto. A coisa vai, como eu disse, ela vai andando e você, meu Deus, vamos, galera, reage. E não sei, assim, é difícil. Talvez por causa... eu não tenho levado tanto em consideração que a gente tá falando de pessoas jovens, adultos, né? Começo ali dos 18 anos, em que tudo é muito divertido na vida, mas começou a me dar aquela irritação, assim, de a coisa não andar. Mas, em contrapartida, teve um ponto desse conto que eu gostei bastante, que é o pano de fundo da história, que se passa durante ali a Guerra do Vietnã. Então, a gente vai ver diversos jovens ali protestando, jovens que ficam um pouco mais em cima do muro, né? Porque uma parte muito importante também aqui que eu tinha esquecido, não é só a questão de você estar sendo bolsista e você estar ganhando a oportunidade de você ter uma vida melhor.
aqui eles também, os alunos que estão estudando, eles não vão para a guerra do Vietnã que está acontecendo. Então, estudar, continuar na escola, na universidade, significa você não ir para uma guerra e possivelmente morrer. Então, é muito mais grave. Mas é muito legal também isso de alguns alunos que acabam sendo os isentões da época, não apoiam nem desapoiam a guerra. A coisa vai mudando de contexto, algumas pessoas ali um pouco mais no sentido radicais de pensamento mais forte, anti-guerra, vão aparecendo. Então, todo esse pano de fundo de coisas que vão acontecendo com personagens mais secundários é muito legal, porque traz essa ideia, assim, do que era ser um universitário durante a guerra. Então, achei bem legal. Esse é um outro paralelo que eu acho legal de fazer, de pensar muito. Eu penso muito sobre isso, sobre o quanto a gente tem que tomar a decisão de que carreira, o que a gente quer fazer na nossa vida no momento muito cedo, você não é nem um pouco maduro para escolher a profissão da sua vida aos 16, 17, 18 anos. Então, isso aqui, claro, colocado no momento, uma situação mais agravante ainda, que é a situação do jogo ali, né, de vício. Então, claramente, a chance de você jogar tudo para cima é muito rápido. Então, dá para entender, acho que é um paralelo legal de pensar o quanto esse ponto da vida, aquele núcleozinho ali, pode ser muito significativo e fazer muita diferença na vida da pessoa, e a pessoa nem tá pronta para isso, e nesse caso está sujeita a vícios muito bobos, como é o caso das cartas aqui. Outro ponto bem legal também é você ver, então, essas pessoas que, né, estudiosas e pessoas ali que ganharam bolsas, então são pessoas ali dedicadas, digamos assim, e mesmo assim elas são reduzidas a um estado quase primitivo pelo vício do jogo. Então, é bem legal. Eu gostei do conto, eu acho que ele funciona como uma coisa à parte, me envolveu e eu fiquei ali, sabe? Teve diversos pontos que eu gostei bastante. Eu só acho que como conexão entre o primeiro e o segundo, que é algo talvez proposto, ele não funciona tão bem assim. Mas como conto, eu gostei bastante. O terceiro conto que a gente vai acompanhar então aqui é o Willy Segueta, agora com outro personagem que aparece no segundo conto, alguns anos depois, após ele voltar da Guerra do Vietnã. E esse personagem, o Willy, ele vai se fingir de cego, digamos assim, para conseguir esmolas ali numa rua principal ali da cidade que ele mora. Eu acredito que é uma cidade grande, não lembro onde é que é. Mas, enfim, e nisso ali dele se fingir, um policial vai acabar desconfiando e tudo mais, que ele não é tão cego assim. E ele vai ter que pagar propina pra esse policial pra conseguir continuar fazendo o que ele tá fazendo. Esse foi um conto que eu li, confesso, com muita má vontade. Eu não sei se eu li ele muito rápido, se eu queria terminar, ou se eu não tava, sabe, muito envolvida ou alguma coisa do gênero, mas eu não consegui comprar a ideia do conto. E não só comprar e me envolver na história, mas eu não consegui entender se realmente o Willy tinha alguma condição, porque em algum momento ele dá umas dicas disso, assim, alguns sinais disso, mas eu não entendi se ele tá totalmente fingindo. Pra mim ficou uma coisa meio nublada, realmente me senti assim meio burra, não ia voltar pra ler depois, então, foi aquela coisa assim, um conto que eu só fui levando com a barriga. Como eu falei, eu gostei muito desse fundo da Guerra do Vietnã, só que aqui a coisa ela é um pouco diferente, é um pouco difícil, porque é uma pessoa fazendo uma coisa errada, mas que é uma pessoa que passou por traumas muito pesados durante a guerra. Então, você fica com dó do personagem, mas ele tá fazendo um monte de coisa errada, então é aquela coisa assim, meio dualidade que você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aqui nesse ponto do livro eu comecei a perceber que, pelo menos pra mim, foi uma grande cagada ter contos de tamanhos tão diferentes, porque você gosta muito mais dos personagens do começo pro final, porque o maior conto não é no começo, o segundo maior conto vem logo na seguida e vai diminuindo o tamanho dos contos. E é óbvio que tudo parece começar a ficar muito superficial. Se ele é um conto de 300 páginas, como é que você vai se afeiçoar a um personagem num conto de 50, sei lá, digamos assim. Então, aqui eu comecei a sentir que a ideia era boa, a ideia da conexão era legal, mas a execução não funciona muito bem, porque você começa a se importar cada vez menos com as pessoas das histórias. Então, foi isso. O quarto conto é Por que Estivemos no Vietnã? E aqui a gente vai acompanhar basicamente a história de um outro cara também relacionado com os anteriores, que ele vai no enterro de um amigo dele que lutou junto com ele no Vietnã. Esse é mais um conto que eu não consegui ter ligação nenhuma. Pra mim foi realmente isso, o cara vai lá, fica triste porque o amigo dele faleceu, e daí começa a relembrar, talvez tenha aquelas memórias, insights da guerra que é extremamente pesado. E aqui, de novo, esse ainda é menor do que o terceiro, então você tá nem aí pra história do cara, porque ele é um personagem bem secundário dos outros contos.
E é isso, a coletânea vai degringolando, pra mim, pelo menos, vai diminuindo bastante o envolvimento com os personagens e mesmo as ligações, que é um ponto bem legal, assim, que deveria ser uma coisa legal, acaba ficando bem tanto faz. E o quinto e último conto chama Sombras Celestiais da Noite Estão Caindo. Esse aqui não chega a ser um conto muito grande, ele é realmente bem pequenininho e ele vai trazer aqui um a mais pra história, que a gente vai ter dois personagens lá do primeiro conto se reencontrando aí por causa de alguma coisa que acontece em específico. É muito bonitinho e é bem assim, dá até quase uma semi-nostalgia de você estar lendo sobre personagens que você viu lá no começo do livro, mas não tem muito de onde vem nem pra onde vai. Esse foi um livro que eu gostei, eu comecei gostando muito, eu acabei dando 3 estrelas e meio pra ele, porque eu gostei muito do primeiro conto e eu gostei bastante do segundo, só que eu acho que a proposta dele, como ele acaba, é muito anticlimático, porque você começa lá em cima, gostando, daí você passa para um outro patamar de, ok, e daí os últimos contos, eles são só muito cansativos, e você realmente não entende muito o porquê deles estarem ali. Então, eu acho que esse sabor amargo que a coletânea termina, acaba baixando muito o quanto ele deveria talvez ser mais pelo primeiro e pelo segundo. E, enfim, acabei dando essa nota. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se já viu as adaptações, se tem vontade de ler ou não. E a gente se vê então no próximo vídeo.